Graça e paz, queridos. Amém? Pronto para o nosso estudo? Pronto para o nosso estudo? Então vamos lá? Isaías 19 e Isaías 20. Ore mais uma vez e pede a Deus, que fale conosco. Muito obrigado, meu Senhor, nós te agradecemos por esta noite, pelo dia abençoado, e agora nós pedimos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a tua voz, e é por isso que nós saímos das nossas casas, Deus, para estudar a tua palavra. E desde já eu te agradeço e peço que o Senhor, mais esta vez, nos abençoe, trazendo a novidade do Senhor para o nosso coração. Obrigado, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Os primeiros versículos que nós lemos, do 1 ao 4, está mostrando para nós que Deus, ele é retratado como vindo sobre uma nuvem, isso indicando que Deus é acima de tudo, acima de todos, ele é poderoso, ele é majestoso, e do outro lado também mostra que os ídolos do Egito tremem e temem diante da grandeza de Deus, mostrando que nada neste mundo pode resistir a Deus, irmãos. Logo de início nós vamos ver assim, advertência acerca do Egito. Olha bem, o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, virá ao Egito, e os ídolos do Egito tremem perante a sua face. Então, de cara, essa visão, ela precisa ser interpretada, ser entendida, como Deus está acima de tudo. E os irmãos sabem, irmãos, muito bem, que o Egito massacrou Israel durante os anos que Israel viveu no Egito. A maior parte do tempo que Israel viveu no Egito, Israel viveu escravo. A princípio ele chegou lá como convidado de José, que era governador, passaram um bom tempo, mas tão logo José morreu, o faraó, e o faraó também morreu, os faraós que vieram depois desconheciam José e a história de Israel no Egito, e então eles começaram a maltratar o povo de Israel, e lá eles sofreram, escravos durante 430 anos, e por fim, agora a gente vê essa palavra de Deus aí, que é uma advertência acerca do Egito. Ao mesmo tempo que nesta palavra do capítulo 19, está falando que Deus vai cobrar do Egito, lá na frente nós encontramos também uma palavra que Deus diz que o temor e o medo ia ser tão grande, que o Egito ia se converter a Deus, e ia adorar e servir ao Senhor, Mas de momento, a gente vê Deus retratado como vindo sobre uma nuvem, indicando que Deus é poderoso, ele é majestoso. Obrigado, irmão Anderson. Ele tem poder, e os ídolos do Egito estão tremendo diante dele, irmãos? E os irmãos também sabem que os egípcios, eles têm sim um histórico de muita idolatria. O próprio faraó, irmãos, ele era um semideus, Faraó é retratado como um semideus para o povo do Egito. Então ele não era só o governador, só o rei, ele era também um semideus, ele era adorado como Deus. Então a gente vê que agora que na presença de Deus, que vem, como quem está vindo numa nuvem, mostrando a majestade de Deus, os ídolos daquela nação estão tremendo diante do Senhor, Depois os versículos 5 ao 10, vai trazer para nós, dos 5 ao 10, vai trazer para nós a profecia descrevendo que o rio Nilo ia secar, as águas do Nilo iam secar, e o Nilo, irmãos, ele leva a fertilidade para aquela região, é histórico isso, até hoje a região do Nilo, quando o Nilo enche, que ele inunda, ele vira um brejo, os arredores, mas aí quando as águas do Nilo recolhem, o que acontece? Aquela área que foi inundada, ela fica fértil, porque vem descendo, organismo, biológico, vem descendo, e aquilo assenta naquele lugar, e quando sai, a terra fica fértil. Se os irmãos forem lá no Google e dar uma olhadinha no Nilo, vocês vão ver que de fato, uma margem, um dos lados do Nilo, é todo verdinho, num lugar de deserto, longe do Nilo, longe dele é deserto, mas naquela área, naquela região, ele se torna muito fértil, e até hoje é uma área de muita produção, de hortaliças, enfim, dessas coisas. Então aqui a profecia é que Deus ia atacar de tal maneira a nação egípcia, que
ia haver uma secagem, uma catástrofe enorme ecológica e econômica, porque o Nilo é vital para a sobrevivência e prosperidade do Egito, né? Hoje nós vivemos numa economia globalizada, que os Emirados Árabes, por exemplo, os irmãos sabem, né? Os Emirados Árabes é um lugar construído no deserto. Ou seja, hoje no governo globalizado que existe, você não precisa ter terra fértil. Se você tiver dinheiro, você compra o produto, tá vendo? Brasil manda, né? Os países que produzem, manda, eles compram, pagam caro, chega lá. Mas nós estamos falando de um tempo em que não existia esse governo globalizado, era preciso plantar para colher, e quem não plantasse, teria que produzir alguma coisa para trocar, na base da troca, né? Você leva lá o saco de feijão e leva sei lá o quê. Olha, minha família viveu nesse tempo, pastor Moacir certamente viveu, o tempo em que o cara tinha que ter sal em casa, porque o sal não era só tempero, era conservante, não tinha energia elétrica, não tinha geladeira, então o sal era um instrumento muito era um produto muito valioso, e o cara lá na roça produzia de tudo, menos o sal. Ele produzia galinha com o ovo, o porco, o boi, o leite, ele produzia a cana, ele podia usar a garapa como açúcar, fazer o melado, que é um açúcar puro, né? Na verdade, o melado é um processo bem antes do açúcar granulado. Depois vem o açúcar mascavo, escurinho, e o açúcar produzido, que você compra lá branquinho. Então, se o cara plantasse açúcar, ele conseguia adoçar o que ele precisasse de adoçar. Plantasse o café, ele torrava e comia, e tinha o café para tomar, para beber. Porém, o sal, onde o cara ia tirar sal? Hein? Onde tirar sal? Ali na região de Valadares, aqui no centro, longe do mar, longe de tudo. Então, irmãos, olha, houve uma época, né, que o sal era muito valioso. Então, eu estou me referindo isso só para os irmãos localizarem e entenderem que estamos falando de muitos mil anos atrás, onde não havia meios de o cara produzir o que precisava no deserto, e o Nilo era a riqueza, e é ainda a riqueza daquela região, onde desce a lama do Nilo, estanca e para, e quando a água vai embora, aqui está tudo cheio de terra para plantar e para colher, né? Por exemplo, enchente, nós não estamos acostumados com grandes enchentes, mas você já deve estar vendo imagens de alguns lugares por onde já abaixou a água lá no Rio Grande do Sul. O que fica? Fica uma lama, e aquela lama, irmãos, dependendo do estado dela, eu não sei, aquela lama traz fertilidade. É o caso do Nilo, o rio que descia e depositava lá a fertilidade. Então aqui Deus está falando duro no versículo 5 a 10, profetizando através de Isaías, descrevendo que ia secar o Nilo e seria uma catástrofe muito grande. Depois do versículo 11 ao 15, vai falar da sabedoria falha do Egito. Os líderes e conselheiros do Egito são criticados por falta de sabedoria e de discernimento. Já imaginou, irmãos, como é que Deus humilha as nações que não querem Deus? Você vê que ele fala essa profecia dura, Deus vindo e os ídolos tremendo. Olha, se Faraó era um semideus, aqui está dizendo que Deus viria, os ídolos dele iam tremer, incluindo o Faraó. Agora ele vai e fala que ia secar o Nilo, a fonte de renda do Egito, ele ia secar. E agora, como se não bastasse, Deus está detonando os sábios, dizendo que os conselheiros, os sábios, eles não tinham sabedoria nenhuma, não tinha nada para oferecer. E vamos ser sinceros, irmãos, o que é a sabedoria do mundo diante da sabedoria de Deus? Absolutamente nada, irmão, sabedoria do mundo. Você já notou que os cientistas se consideram os sabedores de tudo? Mas você já notou que tem momento que a ciência não dá conta de absolutamente nada? Absolutamente nada. E eu tenho pensado muito e tenho notado uma coisa: o ser humano está ficando mais burro em vez de ficar mais inteligente. Você sabia? Está ficando mais burro. Ou não? Vocês concordam comigo ou não? Apesar que a gente tem celular, que a gente fala e vê o outro de longe, é incrível, né? Se você pegar seu celular aí com a internet boazinha, razoável, você fala com alguém lá do outro lado do mundo, no Japão, ao vivo, né? Se naqueles anos lá, 3.000, 4.000 anos atrás, eles fizeram aquelas pirâmides do Egito, onde não tinha uma máquina sequer. E o irmão engenheiro, né? Já deve ter pensado nisso, né, irmão? Você é engenheiro, né? Só que você é engenheiro de quê? De automação.
Então você vai gostar dessa, não vai? Como é que pode naquela época eles fazerem aquilo e hoje não existia absolutamente nenhuma possibilidade de fazer com toda a tecnologia que temos? Cortar aquelas pedras na precisão delas e colocá-las naquele lugar. E essas pedras vieram de longe, porque lá não tem pedra perto, aquela tipo de pedra. Então o que eu paro para pensar? O que nós estamos melhorando? Eu estou indo para o lado, como é que eu diria, científico, para não ficar puxando para o lado da fé, porque a gente precisa buscar o equilíbrio entre fé e razão, fé e ciência. E esses dois andam bem, para mim anda bem. Para mim não tem problema nenhum com fé e ciência. Tá? Esse negócio que quem é da ciência não tem fé em Deus, isso é mito, os caras gostam de dizer e pensar que está enfrentando Deus. Mas a ciência se curva todo o tempo para o soberano Deus. Todo o tempo. Então nesse ponto, por exemplo, é uma que eu fico pensando assim, mas que a humanidade está caminhando para onde? Que a gente não consegue repetir algumas coisas daquela época. Não consegue. E tira toda a tecnologia, então, e fala, vamos construir uma pirâmide agora, sem tecnologia, com ferramenta manual, para ver se a gente consegue. Não chega nem perto. Com aqueles recursos da época, principalmente. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, né, nós estamos vendo que os líderes e os conselheiros do Egito aqui são criticados numa profecia, tá, irmão? Eu não quero que você pense, por exemplo, você pega fazendo um favor, irmão, eu não quero que você pense, é só a tampinha disso aqui, tá? Brigadão. Eu não quero que você pense, obrigado, irmão, outra coisa, senão a grande verdade, que não existe sabedoria que supera a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. E o mais incrível é que qualquer filhinho de Deus, menor que seja, pode ter essa sabedoria de Deus no seu coração. A Bíblia chega a dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não chega nem a ser a sabedoria, é só o princípio. Então, irmãos, a ciência precisa compreender isso. Todos nós que somos inteligentes, que pensam, vocês sabem que eu sempre falo, né, irmãos? Eu quero que essa igreja seja diferente de todas as igrejas. Eu quero que a igreja que eu estou nela seja uma igreja que pensa, uma igreja pensante. Não é aquela igreja que aceita as coisas só porque o pastor falou. Não, você precisa provar e ver e buscar as respostas. Para você entender que qualquer menor de todo ser humano, irmãos, ele pode ter a mesma sabedoria de Deus, porque a Bíblia diz que o princípio, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo está em temer a Deus. Temer a Deus é o quê? É considerar Deus como Ele é. Só isso, mais nada, para não complicar a coisa, né? Então, se você começa a conhecer Deus, quem Ele é, pela Bíblia, você vai vendo assim, sempre Deus maior e você menor. Sabe aquela frase que João Batista falou, quando Jesus começou o ministério dele, todo mundo ia seguindo Jesus, e João Batista ficando sozinho? João Batista falou uma palavra assim, importa que ele cresça e que eu diminua, ou seja, importa que Jesus cresça e que eu diminua. Isso deve acontecer com todo homem que busca Deus. Se você busca Deus de verdade, você vai se vendo cada vez menor e Deus cada vez maior. Mas se você é do tipo que topa com Deus, já era. Se você é do tipo que acha que tudo que você tem, que você faz, você está aqui porque você é bom, e já era, você é muito grande, Deus se torna pequeno diante de você, porque Deus é aquilo, irmãos, que a gente crê que Ele é. Se você crê que Deus é poderoso, Ele é poderoso para você, mas se você crê que Ele não é poderoso, Ele não vai poder fazer absolutamente nada para você, você não crê, tudo é pela fé. Deuteronômio 28 diz isso para nós, se você ouvir a voz de Deus e atentar para os seus mandamentos e cumprir, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ou seja, como é que você vai ouvir a voz de Deus e obedecer se você não crê que Ele é Deus, soberano, acima de tudo? Então, irmãos, a ciência caminha muito bem, a sabedoria caminha muito bem, quando ela começa a reconhecer suas limitações e que existe uma força e um poder infinitamente maior. Se o cara não quiser considerar Deus como o ser todo-poderoso, criador do céu e da terra, que a Bíblia denomina, basta ele crer que tem uma força além da ciência, que ele ainda não sabe qual que é, mas ela existe. Já é um bom caminho. O cara já está com meio caminho andado, quando o cara da ciência
começa a descobrir, peraí, até aqui eu vou, né? E aí, como é que a coisa funciona depois disso? Qual que é a força por trás das leis da ciência? Né? Tá vendo? Qual que é a força por trás das leis da ciência? Né? Enfim, aí a gente vai caminhando, e aqui Deus, irmãos, está literalmente debochando do Egito. Como eu disse, do versículo 1 ao 4, ele falou, ele deixou Isaías ver que ele vinha em cima das nuvens, e os ídolos do Egito tremendo. Lembra que Faraó era um semideus. Aí do 5 ao 10, ele fala, eu vou secar o Nilo, vou acabar com a economia de vocês, do Egito, vou acabar com a economia da época, né? E aí do 11 ao 15 agora ele diz, e tem mais, os sábios de vocês, os conselheiros de vocês, não têm nenhuma sabedoria, né? E isso eu trago para nós, nessa meditação que eu estou fazendo, que os homens parece que eles, em vez de crescerem em conhecimento e em sabedoria, a gente está diminuindo. Quando eu fico olhando as coisas que o ser humano fez e as que ele hoje tenta fazer, eu fico pensando assim, a gente não está andando para frente, a gente está criando coisas, né? Mas o que a gente faz para produzir? O que a gente está fazendo de fato, de absurdo? Porque aquilo era absurdo. Eu olho para as pirâmides e falo, aquilo é um absurdo. Aquilo é um absurdo, né? E se a gente tem ainda as pirâmides de pé, olha a Espírito Santo de Deus, deixa o Espírito Santo de Deus te falar. Se hoje nós temos as pirâmides de pé, que você pode ir lá e visitar, e estudar sobre elas e ver que tinha algo sobrenatural na construção delas, então você pode voltar um pouco atrás e crer que o dilúvio de fato existiu e que existiu uma arca que coube um exemplar de todos os animais dentro dela. Porque a pirâmide está ali para eu ver. E a gente pega, não dá para fazer um trem desse, mas ela existe, está aqui, eu estou vendo. Tem gente que vai lá e tira selfie, né? Tira foto perto dela. Ô, gente, então vamos caminhar mais um pouquinho e nós vamos começar a crer. Viu como é que a ciência, irmãos, na verdade ela contribui para a nossa fé, ao invés dela derrubar a fé, né? A fé e a ciência, ela andam junto quando você lê a Bíblia com o pé no chão. Tem gente que lê a Bíblia tão voado, né? Tão voado, que ele não percebe as coisas bonitas e claras que tem na Bíblia. É igual um dia eu vi, há muitos anos atrás, uns 25 anos mais ou menos, eu li um texto, um cara escreveu, né? Agora virou modinha por aí, não tem problema, mas na verdade ele escreveu que uma determinada pessoa começou a criticar a Bíblia com ele. E vai daqui, vai dali, e começou a criticar com ciência. Ciência entre aspas, né, irmãos? Começou a dizer que aquele negócio de o povo atravessar o Mar Vermelho a pé, aquilo era mentira, porque na verdade tem uma região do Mar Vermelho que ela seca, que ela da água baixa, é como se fosse as marés altas, né? Então aquilo baixa e a água fica tão baixinha que dá para atravessar a pé. O cara, quando está cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, ciência não derruba ele. Aí o cara pegou, escutou aquilo, e ouviu e falou, mas aí que está o milagre. Falou, desde aí que está o milagre. Ah, mas milagre por quê? Podia atravessar uma multidão ali, a pé, que não ia morrer afogado. Falou, mas aí é que está o milagre. Porque a Bíblia diz que depois Deus liberou o mar outra vez e matou todos os soldados de Faraó e os carros de Faraó. Morreram todos os soldados e os cavalos. Com um pouquinho de água daquilo que você está falando aí, é milagre. Amém, igreja? Amém? Ou seja, a gente aqui tem uma tendência a achar que é mais sábio do que Deus, mas na verdade, tá, irmão, isso é só um combate que o cara teve lá e mostrou para o outro que o milagre existia de verdade. E existe sim, irmãos, porque Deus é poderoso para parar o mar, Ele é poderoso para mandar o mar ir além, sabe, é doloroso trazer assim a Bíblia como nós estamos estudando capítulo por capítulo e trazer na realidade que a gente está hoje vendo, mas olha bem, quem pôde segurar as poucas águas no Rio Grande do Sul? Quem pôde segurar as poucas águas? Ninguém, irmão. Nós estamos falando de Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de Brasil e de um lugar, e de um lugarzinho tremendo. Então, se você gosta de profecia e de escutar profeta, deixa eu te dizer uma outra coisa. Se você digitar no Google aí, você vai ver. Pelo menos duas vezes dentro da história do Brasil, você sabe que o Rio Grande do Sul já quis desligar do Brasil e se tornar um país sozinho? Levanta a mão quem sabia disso. Bom que vocês sabem. Por que será que o Rio Grande do Sul sofre com catástrofe que lugar nenhum no Brasil sofre, só eles? Já é a segunda grande catástrofe. Sabe por quê? Porque existe uma bênção sobre o Brasil, irmãos, a bênção de Deus sobre essa nação. Essa nação é boa demais. Isso é espiritual. Eles querem desligar.
Pelo menos 2 vezes na história. Se vocês não sabiam, dá uma puxadinha na história, vocês vão ver também. Você sabia que Manhuaçu, pertinho de nós também, já quis ser um país? Não sabia? Depois você já quis, Manhuaçu. Criou a própria moeda e queria sair da época do Brasil Império, lá atrás ainda, logo no início. Mas aí a coisa não deu certo. Tem essas coisas, irmãos. Agora, o Rio Grande do Sul, no dia que aconteceu a segunda vez, eu falei, gente, é incrível. Quando Deus abençoa uma nação, o Brasil é abençoado demais, irmão. O Brasil é cheio de corrupto, o Brasil é cheio de malandragem, o Brasil é cheio de coisa podre, mas existe uma bênção de Deus sobre o Brasil, que no dia que nosso Brasil cair de joelho diante de Deus e nossas autoridades se converterem, irmão, nós seremos a maior potência do mundo assim, brincando. O Brasil não tem essas coisas. Morei nos Estados Unidos 7 anos, vocês sabem disso. E eu vi vento lá, de balangar o prédio onde eu estava morando, eu nunca vi isso na minha vida, vento tão forte. Se der aqui, acho que limpa tudo. Aliás, teve um ventinho de nada aqui, saiu quebrando placa para todo lado, vocês viram, né? Com essa engenharia doida nossa aí desse barraco, viu, irmão? Não estou falando da engenharia que é ruim, não. Estou falando, é nós que não buscamos engenheiro para construir. Se der um ventinho mais forte, vai embora tudo. Irmão, eu vi aquilo, eu fiquei bobo, falei, eu morei lá 7 anos, coração apertado, porque aqui eu nunca ouvi falar dessas coisas. Irmãos, isso é só para os irmãos começarem a compreender, mas essa do Rio Grande do Sul, você pensa, 2 vezes quiseram sair, eles têm o furacão, de vez em quando chega, não chega a ser um furacão não, mas esqueci o nome que dá lá, que tem que arrebenta com tudo, 2 chuvas fortes, e olha que eles já quiseram desligar do Brasil, é meio que Deus está mostrando, ó, desliga para vocês verem. Porém, vamos voltar para cá, porque o nosso estudo traz conhecimento mais atual, mas a gente quer ficar focado na Bíblia Sagrada, tá, irmãos? Então, encerra aí, então, né, vamos encerrar o capítulo 19, partindo para o versículo 16 e o 22. O que diz aqui? Vai falar que o Egito vai sentir grande medo devido à mão de Deus. No entanto, há um ponto de virada, pois o Senhor vai ouvir a súplica dos egípcios e vai enviar um Salvador. Verso 16 ao 22, nós lemos isso aqui. E naquele tempo, olha bem, os egípcios serão como uma mulher, tremerão e temerão. Olha, aquela potência, Deus ia pegar tanto com eles que eles iam ficar como uma mulher, temendo e tremendo. Aí as mulheres podem levantar e falar, não, mas a mulher não é assim não. Nós estamos falando de guerra. É, mulher medrosa que nós estamos falando, tá, irmão? Estou falando de vocês não, irmão. Essas mulheres que não têm medo nenhum. Essas mulheres que não têm medo, não pode apagar a luz aqui e gritar, pá, que ninguém vai correr. Eu sei que não. Eu tenho certeza, essas mulheres não têm medo nenhum. Posso soltar uma meia dúzia de barata aqui, que mulher nenhuma vai gritar. Vai nada, irmã? Ou não? Vai, não vai? Não é só mulher não, está tendo uns homens agora tão delicados que estão gritando também. Vê barata, não dá, ué. Antigamente o homem via barata, deixa comigo. Agora os homens estão pulando para trás, jogando as mulheres na frente. Socorre aí, mulher. Brincadeira, né? Brincadeira à parte, mas isso é realidade, tá, irmão? Não é o que estou falando não, tá? Porém, está falando aqui que, né, os egípcios, eles iam ficar como mulher, tremendo e temendo de medo. E ele vai dizendo, né, que vai chegar um ponto, né, que vai se converter, vai buscar o Senhor, né, vai buscar a Deus e vai se converter. E aí, irmãos, é onde entra o milagre de Deus, né, que ao mesmo tempo que ele condena uma nação, porque ela foi ruim para o seu povo, ele também dá a oportunidade de mudar. É por isso que eu amo Deus, cada vez mais que eu conheço Deus através da Bíblia, eu amo. Porque Deus é o seguinte, se você fizer errado, não pensa que Deus vai te pôr no colo, que ele não vai. É possível que aqui tem pai e tem mãe que comete esse erro. O filho faz coisa errada, vem cá meu filhinho. Isso é coração de ser humano. O de Deus é diferente, irmão. O de Deus, se você fez algo que não agradou, Deus não vai ficar rindo para o meu lado, nem para o seu não. Deus não fica. Se a gente pisar na bola com Deus, se plantar uma semente, nós vamos colher a semente que nós plantamos. Deus não é aquele que vai lá e dá um jeitinho. A gente sempre dá um jeitinho, não é? Não é? Às vezes dentro de casa tem até atrito marido e mulher, irmãos. Por quê? Porque um quer educar de uma maneira e o outro quer educar de outra. Às vezes o homem quer fazer de um jeito, a esposa quer fazer de outro. E os filhos, no meio dessa história, eles amam, porque eles acabam fazendo do jeito que quer. Então assim, lá em casa, antes de casar, eu combinei com a Ana Silvia. Falei, olha, vamos combinar aqui? Se eu for educar as minhas filhas, mesmo se eu errar, você vai ficar quietinho no seu canto. Depois você me chama e me ajuda, e me corrige. Mas você nunca me desmoraliza. E eu combinei com ela, a mesma coisa, se você for fazer algo que não for de acordo,
depois eu vou te falar, mas nunca vou desmoralizar, porque nessa história quem gosta é o filho. Vocês dois também fizeram assim, né, Moela? Então, poucas vezes, eu nem me lembro lá aqui agora para lembrar, para te falar, mas já houve sim, que eu fiz que ela não achou correto, depois ela me falou, porque os filhos precisam de alguém para corrigir, para colocar na linha. Eu já vi família, era daqui, já não é mais, já morreu o homem, já morreu a mulher, que o homem odiava as roupas que as filhas usavam, o marido, mas a mulher ia, parece que para fazer raiva, arrumava para as filhas a roupa que o marido não queria que elas usassem. O marido gostava de roupa mais comportada, e ela mesma fazia as roupas para as filhas. Quem é da época aí, que se lembrar, viu, irmão, morre aqui, é só para os irmãos notarem, os irmãos lembram mais ou menos quem é, né, irmãos? Graças a Deus que vocês lembram. Então a gente viveu essa guerra dentro de casa, e sabe quem gosta disso? Os filhos, porque eles fazem o quê? Não tem domínio. Se o pai fala, a mãe não concorda, se a mãe fala, o pai não concorda, então a criança se sente solta. Então Deus não é assim não, o assunto aqui é esse, Deus não é assim, Deus ele é justo. Quando você faz algo de bom, recebe de Deus elogios, sim, Deus se alegra, mas se você faz algo que não agrada a Deus, Deus não muda. A gente fica o tempo todo tentando mudar um ao outro, não é assim? Mas Deus não muda, é errado. Porém, quando se converte, como é o caso aqui, que o Egito ia buscar ele então recebe o Egito de coração, né? E o versículo 23 ao 25, né, que são esses últimos aqui para encerrar o capítulo, vai mostrar uma visão de paz e de reconciliação futura, onde Egito, Assíria e Israel seriam unidos, eles iam se unir num povo só. Como é que pode num capítulo só Deus condenar, Deus até falar o estrago que ele vai fazer, e depois ele mostrar que o Egito vai arrepender e vai se tornar um com a Síria? Lá atrás vocês já viram Deus também punindo a Síria, nós já vimos Deus punindo Israel, Judá, a Síria, nós vimos ele punindo Moabe, e agora nós estamos vendo ele punindo o Egito. Porém, para toda nação que se volta para Deus, ele recebe, irmãos. É por isso que quarta-feira aqui na igreja a gente ora pelo Brasil. Eu acho que vocês devem até achar estranho, né? Quando eu orar aqui, eu falar para Deus abençoar o presidente. Eu tenho certeza, né, que nem todos votaram no Lula. Mas então pode ser que alguém olhe e fale assim: pastor, é doido ficar abençoando o Lula. Ô irmão, você não está entendendo ainda. Depois que ele entrou lá, ele precisa ser honrado como autoridade. Amém, igreja? Quem está entendendo diz amém. Sim, irmão. Você pode até dizer que você não votou nele, mas não tem problema. Foi assim. E se aconteceu assim, foi porque Deus permitiu, ou o diabo que venceu a batalha? Eu vou fazer a pergunta outra vez. Se o cara que você não votou hoje é o presidente, foi Deus que permitiu, ou foi o diabo que venceu? Sim, irmão, se você falar que foi o diabo que venceu, você está falando com sua boca que Deus não tem poder. Você já viu como é que a gente dá glória para o diabo? Eu já vi muita gente, irmão, tudo isso, é o diabo, irmão, o diabo está aprontando. Meu irmão, o diabo não está aprontando. Você buscou com a própria mão, o diabo tem nada a ver. Eu costumo brincar, eu vou voltar a brincar aqui agora, estou ficando brincalhão outra vez. Eu parei, fiquei meio emburrado, né? Agora eu vou brincar outra vez. Irmão, no dia do julgamento final, o diabo vai ser absolvido de muita acusação, irmão, porque o povo tudo é diabo. Você gostou, né? Olha lá, ele gostou, o Testes gostou. Irmão, vou voltar a brincar. Sabe por que vai ser? Sabe por que ele vai ser absolvido? Porque você sabe, irmão, que tem muita coisa, o diabo não tem nada a ver. Nada, irmão. A gente procura com a própria mão. Não é? Vocês concordam comigo? Sim, irmão. Um acidente que muitas vezes acontece, o diabo tem nada a ver. Deus tentou te avisar para não ir, mas você foi. Então não tem nada a ver com o diabo, irmão. Muita coisa. Às vezes a gente quebra a cara, graças a Deus eu quebrei pouco, tá? Mas quebrei também. Tem uns que quebram mais, outros menos. Quantas quebradas de cara a gente deu na vida? Se você nunca deu, irmão, só alegra, tá? Você nunca quebrou a cara, glorifica a Deus de pé, igual o pregador falava, é para glorificar de pé, se você não quebrou a cara. Mas eu já. E eu volto para pensar, você sabe que Deus tentou, entre aspas, né? Ele, de todas as formas, ele buscou me avisar, mas eu ignorei, porque eu queria, porque era bom, porque era o que eu queria mesmo, minha cabeça estava voltada para aquilo. E onde o diabo tem a ver com isso?
Meu Deus, a gente sabe que não é, irmão, a gente sabe, tudo é escolha. Agora, a gente precisa temer a Deus. Por isso que a palavra diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque quem teme a Deus vai agir de acordo com Deus, nem que seja por medo. Porque você teme a Deus, fala, eu vou fazer isso não, isso vai dar mal. Muitas coisas a gente deixa de fazer porque você conhece Deus e pensa assim: não vou fazer isso não, porque Deus vai pesar a mão sobre mim. Isso é temor, irmão. Você já notou que o filho que teme a mãe e o pai, mesmo sem querer, ele obedece o pai? E às vezes, na maioria das vezes, dá bem. Agora, o que não teme se dá mal. Temor do Senhor. Se você teme a Deus, você começa a obedecer pai e mãe, você começa a ouvir papai, ouvir mamãe, ouvir o pastor, ouvir o conselho do mais velho, e você vai se dar bem, porque a Bíblia diz, na multidão de conselhos, né, a gente prospera, né, queridos? Seguindo então para o capítulo 20, que nós vamos dividir ele apenas em dois grupos de versículos, porque o assunto é um só. Nós vamos encontrar o quê? Deus usando Isaías para que a vida dele se tornasse uma parábola e um símbolo para aquela nação daquela época. Porque Deus ordena ele andar nu e descalço durante 3 anos, isso foi um sinal profético, mostrando ali a humilhação que viria sobre o Egito e agora sobre a Etiópia, 2 lugares. Então ele manda, né, no ano do rei Tartã, né, olha bem, falou o Senhor nesse mesmo tempo por intermédio de Isaías, filho de Amós, e disse: vai, tira o pano de saco dos teus lombos e descalça a sandália dos teus pés. E ele fez o que o Senhor mandou, andando nu e descalço. Está vendo? Ele andou dessa forma. E aí, o próprio Deus vai explicar esse ato profético. Não sei se vocês já escutaram, as igrejas de hoje tem um tal de falar ato profético, já viram? Ato profético, né? Vamos fazer isso, fazer aquilo. Tem ato profético de todo tipo. Eu já vi ato profético do cara andar descalço. Já vi ato profético do cara circular uma região e determinar que aquela região é de Deus. Tá, irmão? Se Deus dirigir, tem esse sentido. Agora, se Deus não dirigir, passa a ser um ritual só que a gente vai fazer, né? Se eu cismar de falar, vamos dar uma volta nesse bairro todo aqui e declarar que a Caravés é de Jesus. Bem, se Deus mandar, terá resultado. Se Ele não mandar, vai ser só uma coisa que eu vou fazer. E mais aqui, Deus mandou. E aí, a partir do versículo 3 até o 6, existe então o significado desse sinal. Porque diz assim, olha: então disse o Senhor, assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre a terra do Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiros os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto os jovens como os velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então aqui Deus esclarece que Isaías não foi apenas um profeta que falava, mas Deus usou ele também para fazer algo, né, irmão? Irmão, ser profeta é bem diferente do que esse povo acha que hoje é. Hoje nós temos uma onda de profecia, onde as pessoas só falam o que os outros querem ouvir. Não é? Só palavra boa, não é assim? Isaías até agora, irmãos, só detonou. É por isso que o dom de profecia, existe uma diferença também, tá, irmãos? Mas isso é para outro estudo. Existe uma diferença de dom de profecia, o ofício de profeta. Aqui nós estamos falando de alguém que não tinha, era dom, era ofício. Ele era profeta. Amém, queridos? Ele era profeta, é diferente. Hoje na era da graça, a gente tem o dom de profecia. O Espírito Santo dá o dom de profecia. Lá não, lá era literalmente um ofício, né, que Deus derramava sobre a pessoa e aquela 24 horas a pessoa estava ali agindo e atuando. E aqui, Deus então manda ele andar nu e descalço para representar o que ia acontecer com 2 nações, né? É muito complicado, irmão. E falou que ele andou 3 anos e a Etiópia, né? Eles iam andar com as nádegas de fora. Hein? Não, não é total não. Mas né? Nudez. É nudez. Naquela época, cortar a barba era como nudez. Determinado tipo de roupa era nudez. Então era nudez, na verdade. Era algo vergonhoso, né, queridos? Por isso que a Bíblia fala nu. Tá vendo? O que a Bíblia fala? Deus mandou ele fazer o quê? Olha, verso 2. Disse-lhe: vai,
tira o pano de saco dos teus ombros, descalça a sandália dos teus pés. Assim ele o fez, andando nu e descalço. Não era nu sem roupa, tá? Não pensa, irmão, que é tirar a roupa não, igual nós hoje tiraríamos, mas era andar nu. Não sei se vocês já me ouviram falar aqui na igreja. Domingo passado eu falei sobre a camisa a camiseta que a gente vai fazer para a festa. Você lembra que eu falei para vocês aqui que eu pedi para fazer com gola, porque se tirar a gola parece que eu estou nu? É meu, é eu. Você não acha que você está nu, né, irmão? Ninguém vai achar, mas eu acho. Então, se Deus falasse comigo, Edgar, como sinal sobre Patinga, veste uma camisa sem gola e anda por essa cidade, 3 anos, prega assim, eu ia sentir que eu estava pelado aqui na frente. Você entendeu, irmão? Eu vou ser sincero, eu fico desesperado. Lá em casa eu uso lá para dormir e tal, mas a sensação que eu tenho, misericórdia, parece que eu estou sem roupa. Por quê? Não me pergunta por quê, irmão, só isso aqui, só essa gola, ó. Então, é para os irmãos entenderem, que quando falou que ele tirou o pano de saco dos lombos, tirou algo que lhe cobria, e que cobriu o bumbum, porque depois vai falar que foi sinal para que o povo do Egito e da Etiópia ia ser tirado, levado para o exílio, como se estivessem nus, com as nádegas de fora. É igual eu falei para você, cortar a barba naquela época era como ficar nu. Então o Hélio, por exemplo, está normal, barbudo, mas nós estaríamos como se estivesse nu. Só que era um nu que não era vergonha para quem só rapasse a barba, era vergonha para quem estivesse também vendo, olhando. Quem estivesse olhando ia pensar, nossa Deus, aquele ele está nu, está sem barba, olha para você ver, sem barba, né? Então era uma coisa difícil, e a gente precisa trazer a compreensão para a gente entender o que é. Consegue entender, irmãos? Lembra lá, se eu ficar aqui com a camiseta assim, é como se eu estivesse nu, porém eu não estou nu, eu só estou sem isso aqui, mas eu não consigo. Enfim, isso quer dizer assim, para o profeta, aquilo foi algo muito vergonhoso. Para Isaías, ele estava literalmente nu, porque ele estava sem a capa, aquela capa que aqui disse, né, de linho, né, de saco, ele tirou aquilo e era como se ele estivesse nu. E 3 anos ele andou daquela maneira como sinal. Então, é para os irmãos compreenderem os desafios, né, de servir a Deus, tá bom, queridos? Para concluir, irmãos, o que a gente viu? Que esses 2 capítulos, eles contêm profecia de julgamento e de redenção para o Egito. E nós vimos também desastres naturais, falhas políticas, que os conselheiros eram sem sabedoria, e depois a conversão ao Senhor, bem como a humilhação do Egito e da Etiópia pelas mãos da Síria, que é o capítulo 20 falando, essa humilhação toda, né? Ambos os capítulos mostram a soberania de Deus acima das nações e o plano de Deus de trazer reconciliação e redenção. Amém? Amém, queridos? Então isso aí mostra para nós o plano de julgamento, mas também o plano de Deus trazer reconciliação e redenção. É o que eu disse sobre Deus. Deus nos julga com justiça. Se você erra, condenação. Se você reconcilia, libertação e salvação. Por isso que a gente tem que andar com Deus. Se você estiver com Deus, você tem a reconciliação, a restauração e a salvação. Sem Deus, condenação. Amém, queridos? Por isso que se você está aqui hoje, você sabe que se você morrer essa noite, para onde você vai? Não é difícil saber, porque Deus nos julga pelo momento que a gente está vivendo. Ou seja, se no seu passado você fez um punhado de pudriqueira, mas hoje você está buscando a Deus e você morrer hoje, Deus não lança na nossa cara os pecados passados. Mas agora, é por isso que eu costumo dizer assim, eu até inventei uma frase dizendo assim, o seu último estado anula o estado primeiro ou anterior. Ezequiel diz isso para nós. Ou seja, eu vou repetir para você, o seu estado atual anula todo o seu estado passado. Se você hoje está bem com Deus, tudo que você fez de errado, anulado. Mas se você esteve bem no passado, firme com Jesus, na igreja, louvando a Deus, caminhando direitinho, e hoje você está ruim, tudo que você fez de bom para Deus não tem valor nenhum, porque o seu estado atual anula o seu estado passado. Pastor, mas sou inteligente demais, sou arrumou uma teoria perfeita. Não, irmão, não é eu não. Abra a Bíblia em Ezequiel que você vai ver. É só a gente ler a Bíblia, né? E o Espírito Santo de Deus revela para nós as coisas. Abre Ezequiel, você vai ver que não é o pastor que está dizendo isso, tá?
É Deus dizendo, Ezequiel capítulo 18. Tá? É só eu achar aqui na minha biblinha, você vai ver. Esse capítulo todo mostra isso para nós. Repito, guarda no teu coração. Se você está bem com Deus hoje, amém. Seu passado, se você pediu perdão, está perdoado. Mas se você teve bem um dia e hoje está mal, é desse jeito que Deus vai te julgar. Ele não lembra das suas iniquidades. Mas olha o capítulo 18, eu vou ler um pouco rápido, tá, irmãos? Mas isso é muito importante você saber, sabe por quê? Se o Espírito Santo de Deus te mostrar isso, você vai ver por que Deus pune o Egito, pune a Síria, mas depois Deus pega e restaura. Olha bem, veio a minha palavra do Senhor, eu estou lendo Ezequiel 18, tá, irmãos? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, que quereis dizer vós, que citam este provérbio acerca da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Olha bem, o que diz? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, nunca mais direi esse provérbio em Israel, pois todos são meus, tanto o pai como o filho. Olha bem, a alma que pecar, essa vai morrer. Porque o povo dizia assim, que se o pai pecou, o filho também está em pecado. E aí Deus está falando, não é assim não, rapaz, é a alma que pecar que vai morrer. Então, se teu pai é crente, tua mãe é crente, põe a barba de molho. Porque se você não for crente, seu pai vai para o céu, você fica. É assim que está dizendo. Mas só que eu vou continuar, o capítulo é grande. Sendo um homem, aí que entra a parte que eu te disse, o seu último estado anula o primeiro, ó. Sendo um homem justo e fazendo justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos aos ídolos das nações de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo ninguém, tornando ao devedor seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo o nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos seus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, tal homem é justo, então ele vai viver, ele só faz coisa boa. Agora, se ele gerar um filho ladrão, está vendo? Se o homem é bom em tudo, mas ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer um dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o aflito, necessitado, praticando roubo, emprestar com usura e receber mais do que ele emprestou, viverá? Não, porque fez todas essas abominações, certamente será morto, e se o seu sangue será derramado sobre ele. Aí ele vai dizer, se ele porém, olha bem, irmão, primeiro falou de um pai bom, que vai viver, que gerou um filho bandido, ladrão, e esse filho vai morrer. Mas se esse filho, que é ruim, gerar um filho, que veja todos os pecados do seu pai, e vendo-os cometer essas coisas, não comer sobre os montes e tal, e não fazer nada errado, e não se desviar do aflito de sua mão, e não receber usura, né? Seu pai, porque praticou extorsão, verso 18, porque roubou os bens e fez o que era mal aos olhos do Senhor, morrerá pela sua iniquidade. Contudo, perguntais, verso 19, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou os seus estatutos. Aquele que pecar morre. O filho não levará a maldade do pai. Olha que bonito, irmão. O filho não vai levar a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio ficará sobre ele. Agora o 21, agora que entra a parte legal. Olha, falou de um cara, de um pai bom, vai viver, que gerou um filho ruim, que vai morrer. Mas o filho ruim gerou um filho bom, que vai viver. Agora o versículo 25, se porém, olha que lindo, irmãos, o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Aleluia, glória a Deus. Está vendo, irmão? Pai bom gerou um filho ruim vai morrer. Filho ruim gerou um filho bom, vai viver. Mas se o filho ruim lá atrás, que é o avô no caso, se converter, Deus falou que ele não vai morrer. E vai dizendo por quê. Olha bem, porque de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança nenhuma contra ela pela justiça que ele praticou. Irmão, é por isso que está dizendo aqui, resumindo, o seu estado de hoje anula o seu estado passado. Se você grudar com Jesus, seus pecados são perdoados e nenhum deles vai ser problema para a sua vida. Por isso que você precisa pôr a barba de molho, vir para a igreja, vir para o estudo e aprender, para você entender como é fácil você saber que se você morrer hoje, para onde você vai. Quando a gente fala assim,
o crente não, tem gente que fala que o crente não tem direito de falar que tem certeza da salvação. Aqui acabou de dizer. Se o cara abandonou as pudriqueiras, está buscando Deus, e Deus livre e guarda lá que ele morre buscando a Deus, vai direto, porque aqui está dizendo para nós. Guarda esse texto, irmãos, de Ezequiel 18. Esse Ezequiel 18 tem que estar guardado, porque isso aqui mostra para mim que eu posso ter feito uma tonelada de pudriqueira, mas se eu estou bem com Deus, o que me espera é a glória. Porém, se eu andei até... É por isso que um dia eu pregando aqui na igreja, eu falei assim com os irmãos, olha, depois de 30 anos de crente, não dá para eu voltar atrás. Porque tem 30 anos que eu estou lutando para fazer direitinho. Agora já mudou para 37 anos, né? Então tem 37 anos que eu estou lutando para fazer direitinho. Irmão, se eu der bobeira, Ezequiel 18 está dizendo que eu perco os 38 anos de vida. Era melhor eu viver lá no mundo, naquela praga de mundo. Porque se eu desviar agora eu perdi tudo. Então, irmão, não desvia nunca. Porque seu estado de hoje é que vai determinar o seu fim. E eu estou na expectativa que vai ser amanhã, que vai ser depois, que vai ser daqui a um ano, daqui a 2 anos. Na verdade, eu estou querendo chegar a 100 anos de idade. Amém, queridos? Para por mim. 100 anos. Está faltando só 46. E eu quero viver todo esse tempo na expectativa. Porque eu sei que o jeito que eu estiver hoje é o jeito que o Senhor vai me pegar e vai me levar. Se eu estiver bem, glória a Deus. Se não estiver, já era, né? Um exemplo disso também aconteceu com Jesus. Lembra lá, quando Jesus foi crucificado, tinha um ladrão, um salteador de um lado e do outro, não é assim? E os dois conversando, um começou a defender Jesus e o outro a acusar. Rapaz, para com isso e tal. Um deles virou e falou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou para ele, olha, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o cara fez pudriqueira a vida inteira, no segundinho lá antes de morrer, ele confessou Jesus, Jesus estava do lado dele, ele confessou Jesus e falou, hoje mesmo você vai comigo. Ou seja, suas pudriqueiras vão ficar aqui nessa cruz com você, no seu corpo, porque hoje você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, Ezequiel 18, você pode ter sido podre a vida inteira, se no momento que Deus te chamar, se você estiver bem, você vai para a glória. Veja que eu não falo mentira, eu falo a Bíblia. Amém, querido? Ficou boa essa frase, não ficou? Veja que eu não falo mentira, eu falo a Bíblia. Por isso que eu te mostrei que Ezequiel 18 é verdade. Por isso que eu te falei, eu não sou inteligente. A frase que eu criei lá, seu último estado anula o estado anterior, eu não inventei. Ezequiel 18 e é a cruz lá, ó, o rapaz na cruz é um exemplo disso. Fez tudo de ruim e Jesus vira para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Eu tenho certeza que tinha muito crente lá que escutou aquilo e falou, o quê? Um bandido daquele vai para o paraíso? Porque a nossa maneira de julgar, irmãos, é essa. Não, fulano é bonzinho. Eu já escutei gente defendendo um pregador na televisão que pegava o dinheiro dos outros e roubava, dizendo, mas ele é bom, ele já curou tanta gente. Oh meu Deus, não importa se ele curou 1 milhão, ele não presta, ele é mau caráter, ele engana os outros, ele rouba os outros, ele vai ser julgado por isso. Meu irmão, ninguém é condenado pelas coisas boas que faz, isso é ciência também. A gente é condenado pelas coisas ruins, irmão. Não é? Às vezes o cara é bom, a vida inteira. Ele dá uma bobeira e comete um crime, a polícia quer nem saber, rapaz, se ele era o melhor da rua, se ele emprestou, se ele deu dinheiro, se ele livrou os outros. Não, ele não é julgado pelo que ele fez de bom. A gente é julgado e condenado, irmão, pelo que é ruim. Hein? Sim. É o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo, rapaz, é o que eu estou dizendo. É o que eu estou falando aqui. O seu último estado anula o primeiro. Sempre assim. O último anula o primeiro. O último anula o primeiro. O eu de hoje anula o eu de ontem. Por isso que você tem que somar, irmão. Você tem que seguir sempre o meu propósito. Não, amanhã eu quero estar melhor do que eu estou hoje. Amanhã eu quero melhorar. Amanhã eu quero firmar mais. Amanhã eu quero mais de Deus. Porque o último estado anula o primeiro. É a frasezinha. Bíblia, tá, irmão? Eu tenho uma mania com um amigo muito boa. Eu falei para vocês que eu gosto de pensar muito, não falei? E eu gosto de resumir um livro inteiro. Eu sempre tento reduzir um livro inteiro em 2 palavrinhas. Esse negócio de ficar lembrando de tudo, esquece. Então você precisa lembrar de pouco. Então eu leio a Bíblia, eu leio um capítulo inteiro e pego ela de uma palavrinha. Então eu entendi que Deus está mostrando para nós que o Egito pode ter sido ruim, mas o Egito vai buscar ele e ele vai perdoar. Né? E isso está aqui na Bíblia. Se você converter dos seus pecados, é esse estado que mostra. O texto chega a dizer assim, irmão, eu li aqui para você, ó, eu li aqui para você, deixa eu só procurar aqui. Se, porém, o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus mandamentos, ó, 22,
de todas as transgressões que ele cometeu, não haverá lembrança contra ele. É o 18, 22 de Ezequiel. Irmão, você tem que ter isso escrito na geladeira. Você tem que ter escrito na sua mão. Você tem que fazer um papelzinho pequenininho. Você tem que pôr isso no celular, para você entender que Deus está dizendo aqui, de tudo quanto é pudriqueiro que você fez, se você estiver com Deus, não vai ter lembrança de nenhuma delas. A minha Bíblia fala assim, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Isso é o meu Deus, é o Deus que eu sirvo. Estou nem aí para os deusinhos que esse povo inventaram por aí, estou nem aí, irmão. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus que eu sirvo. Se eu estiver firme com ele, de nenhuma das minhas transgressões vai ter lembrança. Amém, querido? É para glorificar de pé, irmão, assim como eu falava, né? Isso é bom demais, querido. Eu ando com essas palavras guardadas no meu coração. É por isso que eu conto os dias que eu aceitei Jesus. Como eu gosto de contar, irmãos. Eu gosto de contar, porque eu penso do jeito que a Bíblia me ensina a pensar. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela palavra, pelo ensinamento da palavra do Senhor. Nós vimos na Tua palavra que o Egito recebeu uma advertência do Senhor, uma condenação, mas que o Egito ia se converter e voltar para o Senhor. Assim nós entendemos que o Senhor é aquele Deus que nos adverte, mas se nós convertermos, o Senhor também nos abençoe e nos garante que as nossas transgressões nunca serão lembradas. Ó Deus, Tu és misericordioso, Tu és soberano, é a Ti que nós queremos servir a cada dia. Nos abençoe, nos livra e nos guarde de todo mal. É o que eu te peço, Senhor, desta vez, agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.